Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a professora Gisele, estou aqui com as professoras Kiara e Isadora para apresentar para vocês a nossa PEC, que são as práticas de ensino farmacêutico na comunidade. Isso mesmo. A gente vai conversar um pouquinho sobre como é que a gente faz, né, essas PECs, que tipos de metodologias a gente utiliza e sem esquecer que a gente é membro também do Laboratório de Estudos em Cuidados Farmacêuticos. Exato, então vale salientar que tudo que a gente está apresentando aqui é um trabalho que é desenvolvido por nós três, em parceria com a farmacêutica Thelma, que nos dá suporte nas aulas práticas, e a professora Elisdete, que também está nos dando suporte nesse momento no desenvolvimento das disciplinas. Então, para a gente poder começar o nosso bate-papo, eu sei que vocês estão muito curiosos em saber como a gente executa. Sei que o tempo é curto, mas a gente vai tentar passar para vocês de uma maneira mais prática possível como é que a gente consegue desenvolver com a estrutura que a gente tem, né, para que vocês possam transpor isso para a realidade de vocês. Então, a primeira coisa que a gente queria falar seria sobre quais são as principais metodologias que a gente utiliza dentro da PEC, né, Kiara? Isso. E a gente tem como, digamos, como o eixo principal das PECs, o arco de Magerês, que ele é nada mais, né, metodologicamente falando de maneira bem resumida. Ele começa como algo que é partindo da realidade, onde os estudantes eles vão ser inseridos nos locais de prática, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante com vocês, para que eles possam observar essa realidade, traçar um diagnóstico situacional. A partir desse diagnóstico, eles vão elencar pontos-chaves a serem trabalhados. Esses pontos-chaves, eles vão levantar a teorização, né? Porque o objetivo de tudo isso é identificar um problema que seja passível de uma intervenção. Então, a partir do momento que eles elencam esses pontos-chaves, eles vão teorizar em cima desses pontos-chaves, eles vão lançar hipóteses que podem ser aplicadas àquela realidade para resolver o problema observado. E para terminar esse arco, eles vão voltar novamente, né, para essa realidade e aplicar na realidade as hipóteses que foram formuladas pela equipe. Mas já vocês vão entender melhor como é que esse arco funciona na prática, né? Então, além das metodologias ativas, meninas, vamos lembrar aí um pouquinho algumas outras metodologias que a gente utiliza para complementar o arco. Simulado. Perfeito. Simulação com pacientes simulados, né? Isso. Temos também o TBL, que a gente vai falar também um pouquinho sobre ele já. Casos clínicos, né? Discutimos casos clínicos Discussão também. de casos A gente clínicos. também não abre mão das palestras. Exato. Né? Aprendizagem baseada em projetos, Isso. qual os meninos justamente já faz parte também dessa dinâmica do arco. À medida que eles vão propor uma intervenção, eles têm que apresentar um projeto que ele tenha as características, né, do que vai ser necessário para poder que essa intervenção ela seja mensurável, que ela possa ser executada. E além disso, a gente também tem, fizemos uma adaptação do ABP, né, da aprendizagem baseada em problemas, para a realidade da PEC, onde a gente tem a figura do coordenador e a figura também do secretário dentro das práticas, em onde todas as aulas o coordenador auxilia os colegas a desempenharem os papéis dele, controlando o tempo, controlando fala, né, controlando os horários dentro dos cenários, e o secretário toda semana ele vai fazer uma ata que ele vai relatar quais foram os pontos que foram desenvolvidos naquela aula, bem como ele vai fazer um resumo, nessa ata é lida no início da aula seguinte, para que os outros alunos eles relembrem o que foi desenvolvido, o que foi desempenhado, e a gente dê continuidade à programação. E essas funções, elas são rotativas. Isso né? mesmo. Então, toda semana, um coordenador indica o outro, e outro secretário indica o outro, e todo mundo participa dessa dinâmica. Isso mesmo. Tá? Agora, acho que a gente poderia falar um pouquinho sobre os cenários de prática. Sim, né? perfeito. Então, assim, os alunos, só resumindo para vocês, o primeiro ano que os alunos ingressam na universidade, os alunos de farmácia, eles não são vinculados ainda ao departamento de farmácia. Eles estão vinculados ao departamento de educação e saúde, e as turmas são juntos e misturados. Então, são turmas mistas, com os alunos dos 8 cursos que a gente possui aqui, né, na universidade, e a partir do segundo ano, né, que seria o segundo ciclo, que eles vão para a farmácia. E aí, no decorrer da formação deles, a cada semestre eles vão ter uma determinada PEC. Então, a gente vai da PEC 1 à PEC 6. Eu vou começar com a PEC 1, falar um pouquinho sobre ela, porque ela é coordenada por mim, e depois vocês vão explicando como é desenvolvida a PEC de vocês. A primeira coisa que a gente precisa falar é que ela é desenvolvida, né, por todas as PECs elas terem embasamento no ensino baseado na comunidade, então elas são desenvolvidas nos cenários de prática do mundo real. Então, o nosso cenário inicial é o cenário da instituição de longa permanência para idosos, aqui em Lagarto, conhecido como Asilo Santo Antônio. E a gente utiliza esse cenário de prática para desenvolver
tanto habilidades e competências com relação à farmacovigilância e farmacoepidemiologia, bem como trabalhar o processo de envelhecimento e o uso de medicamentos nesse processo. Um grande destaque para a nossa PEC que a gente tem é o programa Adote um Idoso, né, que onde cada aluno ele fica responsável por um idoso e a partir daí ele vai desenvolver, junto com esse idoso, verificar se esse idoso, ele, por exemplo, identificar possíveis reações adversas, identificar se algum medicamento está causando algum incômodo. Então eles vão ter esse primeiro contato com a farmacoterapia, identificação de medicamentos potencialmente inapropriados e a partir daí eles vão fazer um plano de cuidados, que seria a intervenção em si, para poder aplicar dentro daquele cenário. Então, resumindo, como é que funciona esse arco, o arco de Magalhães, que é a principal metodologia que a gente usa, né, da problematização do arco dentro da instituição. O aluno chega na ILPI, no asilo, ele vai fazer o diagnóstico situacional, então ele vai descobrir tudo. E a gente trabalha estrutura, processo e resultado. Então, qual é a estrutura que o asilo ele possui, quais são os processos que são desenvolvidos, desde a limpeza do asilo, desde como é administrado o medicamento. Então, o estudante ele tem que fazer esse diagnóstico situacional, né? E bem como os resultados, ou seja, quais são os resultados que são mensuráveis, né? Então, para o uso de medicamento, eles começam a identificar quais são os resultados que eles podem mensurar para poder fazer o acompanhamento desse idoso. Então, a gente já começa essa parte do diagnóstico com eles, em seguida eles vão observar alguma problemática que eles possam querer resolver. Eu vou trazer um exemplo anterior que já foi feito no passado junto com os meninos, que um dos problemas que foi identificado era justamente que os medicamentos eles eram armazenados todos em uma sacola, todos os idosos juntos. E aí eles propuseram da gente fazer uma organização. E dentro dessa organização a gente trouxe, digamos assim, a implantação de uma dose semanal, onde cada idoso ele possui a sua caixinha. Então eles foram na literatura para saber qual seria um sistema de distribuição de medicamentos que fosse passível da gente poder continuar, né, a desenvolver. Então não teria como ser diário, mas poderia ser semanal. E para eles entenderem como funciona essa dinâmica, eles tiveram que conversar com todo mundo da instituição, com todos os atores envolvidos, envolver os outros cuidadores para fazer algo que fosse, né, continuado pelas pessoas que continuarem, que são da rotina da instituição. E aí, a partir daí, eles implantaram essa intervenção, que foi a organização do dispensário, onde cada caixinha ela vai ter o nome do idoso, vai ter a tabelinha com o horário dos medicamentos, vai ter as observações, tem o nosso contato da farmácia e tem o esquema de doses. Hoje, esse projeto ele evoluiu e é um projeto de extensão, né, por isso que a gente continua a dar suporte a isso, mas ele foi iniciado porque a metodologia ela conseguiu identificar esse problema e os alunos propuseram essa solução. Assim que eles acabam essa disciplina, eles vão, né, assim que acaba esse semestre, eles são encaminhados para a PEC 2 e aí eles vão sob a coordenação da professora Kiara. Isso. E aí lá na PEC 2, né, a gente tem como cenário as unidades básicas de saúde e a Secretaria Municipal de Saúde, notadamente o Núcleo da Assistência Farmacêutica. E nessa PEC a gente vai abordar as questões relacionadas ao ciclo da assistência farmacêutica, além de algumas políticas que são aplicáveis à área da farmácia. Por exemplo, a Política Nacional de Medicamentos, a Política Nacional de Assistência Farmacêutica, a Política de Medicamentos Genéricos. E nessa PEC, a gente vai, por exemplo, quando a gente está abordando armazenamento. Então, eles estão lá no MUAF, eles vão verificar de que forma esses medicamentos eles são armazenados, eles vão, né, diagnóstico situacional. E aí eles vão, a partir do que eles identificam naquele cenário, eles vão, novamente, elencar quais são os pontos-chaves relativos ao armazenamento. Então, por exemplo, a presença de algum evento externo que possa alterar as características organolépticas daquele medicamento. Então, eles vão elencando, né, esses pontos para que eles possam justamente, novamente, teorizar, né? E nessa teorização eles vão buscar na literatura as informações necessárias. Depois eles vão gerar hipóteses para que eles possam propor soluções para aqueles problemas que eles possivelmente encontraram, ou não, né? Porque nem sempre existem problemas. E depois eles retornam para aquele mesmo local, propondo justamente soluções para os problemas ou as melhorias que poderiam ser efetuadas ali para melhorar o armazenamento dos medicamentos. E novamente, eles vão ter que propor intervenções, né? Não necessariamente lá no UAF, né? Mas também na UBS, se eles se familiarizarem com algum tipo de situação que os chame a atenção. Então, mais uma vez, o arco
né, ele se aplica, né, nesse local da nossa PEC 2. Além disso, uma das formas de se trabalhar a dispensação é via a utilização do paciente simulado. Então, também é uma prática muito vantajosa para o discente, porque ele visualiza, né, quais são os pontos que eles poderão melhorar nesse processo de dispensação, além de que eles participam do processo de autoavaliação. Então, eles se autoavaliam quando eles visualizam os vídeos, né? Porque tudo é gravado. E a mesma ficha de avaliação que você Isso. utiliza é a que ele responde, né? Isso. Então tem um feedback. O instrumento disso. ele é único, tanto para o professor como para o discente, bem como o paciente simulado também, ele participa desse processo avaliativo, e esse paciente simulado ele pode ser uma pessoa, né? Normalmente uma pessoa da comunidade, ou, na falta de um farmacêutico, né, que vai justamente também participar desse processo avaliativo. Então, quando acaba a PEC 2, eles saem de mim e vão justamente agora trabalhar com a professora Isadora. Isso aí. Então, assim, após, né, visualizar toda a questão da ILPI e da UBS, eles vão para o ambiente hospitalar. Então, a PEC 3 e a PEC 4, né, que eu que sou a professora de ambas, eles ficam no ambiente hospitalar. Na PEC 3 é a farmácia hospitalar. Então, eles verificam basicamente a assistência farmacêutica no ambiente hospitalar. Então, a seleção, a programação, a aquisição, o armazenamento, a distribuição. E eles vivenciam, né, a prática do farmacêutico hospitalar. Eles distribuem medicamentos com a equipe. E, como as meninas falaram, né, eles utilizam o arco Marguerite, né, do início, e no final, né, da PEC, eles fazem a intervenção no hospital. E após a PEC 3 vem a PEC 4, que é de farmácia clínica. Então, eles ficam 1 ano no hospital, né, fazendo atividades. A clínica, eles verificam os problemas relacionados a medicamento dos pacientes internados no hospital e fazem a farmácia clínica, né? Então, identificam os PRMs, verificam dose, via, frequência, diluição, tempo de infusão, tudo relacionado a medicamentos no ambiente hospitalar. Então, eles conseguem realmente ter esse contato com o paciente mais próximo, né? O paciente que está ali internado, e faz juntamente, né? Colaboram com a equipe do hospital para a prática da farmácia clínica. Eu acho que uma coisa que é muito importante a gente talvez dizer para o pessoal é que essas práticas elas só são possíveis porque a gente envolve os atores que estão lá. Isso. Então, por exemplo, no ambiente hospitalar, isso também faz parte das atividades que os residentes Sim, desenvolvem. Isso. Então, dentro da atividade dos residentes da farmácia, está também participar das atividades da disciplina da professora Isadora para dar todo esse suporte. Então, é tanto que para eles, no momento que eles estão fazendo o atendimento, eles podem contar com a colaboração dos estudantes para poder fazer. Da mesma forma na farmácia. Então, muitas vezes a gente já chegou na farmácia com turmas e os meninos que tiveram que organizar o sistema de distribuição de medicamentos naquele dia. Então, isso é uma prova do quanto a gente está inserido dentro dessa comunidade. E outra coisa importante de se falar é que nós somos as professoras da PEC. Gisele fica com a PEC 1, eu com a PEC 2, PEC 3 e 4, PEC 5 e PEC 6. Então, nós temos 3 turmas de PEC rodando durante a semana. Então, eu tenho, por exemplo, turma de PEC 2, terça, quarta e quinta. Então, eu sou a única professora da PEC 2. Isso. Então, a gente consegue tocar a PEC nesse sentido, né? Hoje, o departamento tem quantos professores? Por volta de 16, se a gente não estiver enganado. Isso, vamos olhar depois para confirmar. Isso. E somos 3 professores de PEC. Então, a gente vem, teoricamente, 3 vezes na semana só para essa atividade de PEC. Entendeu? Então, a gente consegue dar conta das atividades da PEC, porque a gente se divide bem, né? Além de que os grupos de alunos são menores, são turmas menores. 12 alunos. 12 alunos no máximo. No máximo, certo? E aí, voltando para a parte voltando para a parte da PEC, né? Após a finalização da PEC 4, ele vai para a PEC 5, que é volta para a Chiara. Isso mesmo. E aí, lá na PEC 5, a gente retorna para a Unidade Básica de Saúde, e aí eles já conseguem, depois de ter passado, né, praticamente 2 anos, né, com as atividades de PEC na área da farmácia, eles voltam já com aquele ar de como é que agora eu vou, se eu já sei como é que eu vou fazer no hospital, agora eu quero saber como é que o farmacêutico ele atua na Unidade Básica de Saúde. Exatamente, é um papel que ele já vem mais preparado para ele atuar na atenção básica em si. Atenção básica. Né? Então, desde o ambiente da unidade de saúde, que é o que você faz, até ele se deslocar à casa do paciente. Justamente. Né?
E aí, nessa PEC, a gente vai abordar justamente as questões relacionadas à semiologia farmacêutica, à prescrição farmacêutica, né? A gente trabalha muito a questão do papel do farmacêutico no cuidado dos pacientes. Então, a gente trabalha com eles a questão da comunicação interpessoal, com a equipe multidisciplinar, a questão de como estruturar um plano de cuidado, né? As questões de documentação de prática. E eles visualizam isso não só na UBS, mas também com o projeto da farmácia caseira, onde eles vão propor, né, fazer um diagnóstico da situação de armazenamento de medicamentos nessas residências. E o projeto ele tem esse objetivo de focar no armazenamento, mas ele se amplia muito mais, porque a problematização nos permite isso. A gente vai com ideia, mas quando a gente chega no mundo real, tudo se complementa. A partir do diagnóstico, tudo pode mudar. Tudo pode mudar. E aí os meninos eles conseguem fazer calendário posológico, conseguem propor até, professora, vamos fazer um tipo de segmento. Aí, gente, calma, porque essa PEC não é um momento de agora, a gente precisa discutir outras questões, mas vocês já sabem que, a partir da demanda que o usuário nos coloca, existem realmente serviços que o farmacêutico ele precisa prestar. Então, eles têm conhecimento, né, de que tipo de serviço farmacêutico ele pode prestar nessa PEC. E findando essa PEC, eles retornam para a professora Gisele, né, na PEC 6. Isso, a gente brinca que os guerreiros, os sobreviventes, né, eles vão para a PEC 6 e o nosso cenário de prática são os CAPs, né, o Centro de Apoio Psicossocial, e a ideia é justamente a gente trabalhar o farmacêutico atuando junto com o paciente na saúde mental. E a partir daí a gente vai trabalhar especificamente o segmento farmacoterapêutico, onde os estudantes, desde o primeiro dia de aula, eles são convidados a primeiro reconhecerem o ambiente, então eles traçam o diagnóstico situacional, que a gente chama de mapeamento das unidades. A partir desse mapeamento, eles vão entender quais são as atividades que eles podem desempenhar e serem incluídas na agenda, né, no organograma dos CAPs. E a partir daí, eles vão desenvolver instrumentos, né, para que eles possam identificar quais são aqueles pacientes que eles vão fazer a triagem, daqueles que necessitam apenas de uma orientação e daqueles que de fato vão precisar fazer um acompanhamento farmacoterapêutico, né? Então, dentro dessa PEC, digamos, como o paciente ele traz uma complexidade maior, e como os estudantes eles já estão no último ano, eles já vêm com toda essa bagagem de atendimento a pacientes, então eles acabam fechando esse ciclo de formação ao cuidado, né, que é digamos assim, que é o eixo da nossa PEC, é justamente a formação do farmacêutico para os cuidados farmacêuticos. E aí, a partir daí, a gente faz esse fechamento de trabalhar as habilidades, né, desses estudantes, as competências de maneira geral, com relação ao cuidado clínico. E aí, eu acho que para a gente poder finalizar um pouquinho do nosso debate, para vocês entenderem como é que a gente faz, eu queria trazer 2 pontos. As meninas trouxeram aqui um deles, que foi a quantidade de alunos. Então, pelo fato das turmas serem menores, nos auxilia estar inserido todas as aulas nos ambientes. Isso. Porque imagine a gente chegar numa unidade básica de saúde, no centro de atenção psicossocial, com uma turma de 30 alunos. Então, isso não seria viável. Então, por isso que a gente faz as mesmas aulas, né, 3 vezes, com turmas menores, para que isso possa ser viável, pois dentro da comunidade a gente não está indo lá fazer uma visita técnica, não, a gente está indo lá para se inserir na rotina do serviço, identificar algum problema que o farmacêutico ele poderia resolver e a partir daí trazer intervenção. O outro desafio que nós temos é que, exceto no hospital, em alguns dos ambientes que a gente trabalha, a gente não tem a figura do farmacêutico para fazer o papel da preceptoria. Isso. E é aí que entra a figura da farmacêutica da universidade, da farmacêutica Thelma, para dar esse suporte e orientação aos estudantes com relação ao que o farmacêutico poderia fazer, né, diante daquele problema que foi observado ou diante daquela realidade. Então, muitas vezes eles vão lá na expectativa de visualizar que atuação eles teriam, mas eles chegam lá e eles descobrem que eles que vão ter que descobrir qual é a atuação daquele farmacêutico naquele ambiente. Então, o que a princípio para a gente era um problema acabou se tornando muito mais significativo na aprendizagem, né? E aí, a gente falar um pouquinho também sobre o processo de avaliação, né? A gente já falou que a gente utiliza a metodologia da problematização como eixo principal, e a gente tentou mostrar para vocês como é que a gente aplica, né, as etapas, mas a gente tem os modelos avaliativos porque nós consideramos que ao se trabalhar a metodologia ativa e se trabalhar na prática, não seria, não digo nem justo, mas não seria coerente a gente utilizar uma avaliação apenas por escrito para poder verificar, já que a gente não trabalha só o conhecimento, a gente trabalha
outros aspectos. Então, por exemplo, você utiliza o que, Isadora, para poder fazer a avaliação dos seus alunos dentro Então, do lá processo? a gente utiliza casos clínicos, né? Então, eles discutem casos clínicos, simulações, fazem relatórios também, né, de prática, de visitas, e principalmente nosso TBL, né, que é o que a gente utiliza mesmo para forma avaliativa. Quer falar um pouquinho que era sobre o TBL? Então, no TBL, que é o a aprendizagem baseada em equipes, né, existem algumas etapas que constituem o método da avaliação. Então, primeiramente, o aluno ele recebe um caderno de questões relativas àqueles temas que foram abordados naquela PEC, naquela unidade. E eles vão responder individualmente, a priori, esse caderno de questões da seguinte forma: ele vai elencar pontos para cada uma das letras referentes àquela questão. Eu brinco que eles recebem 4 moedas de R$1. Isso, E eles vão pronto. apostar Perfeito. o que eles acham que é, né? Tem lá 4 respostas. Você vai apostar suas fichas onde? Se ele tá na dúvida, muitos deles colocam lá, eu vou apostar R$1 na A, R$1 na B, R$1 na C, R$1 na D. Isso. Ah, não, eu tenho certeza que é a D, então eu vou apostar Os R$4 na D. Isso mesmo. Isso daí é muito bom, porque permite ao estudante ele poder visualizar, de fato, o quanto ele está seguro ou não daquele Uhum. conhecimento. Isso mesmo. Ao mesmo tempo que, quando ele for fazer o processo avaliativo, né, que ele for descobrir o gabarito da prova, Uhum. digamos assim, ele nunca vai sair prejudicado com a nota 0, Isso. né? Então ele Pelo sempre vai... menos um, Pelo Isso. menos. Então ele sempre vai ter uma chance, mesmo ele tendo ficado em dúvida, de pontuar de alguma forma. Isso. Porque a gente considera que o que é mais valioso do que aquela nota que ele vai tirar é o processo de discussão que ele vai ter depois Isso mesmo. dessa avaliação inicial, E é né? justamente a segunda etapa. Aí formam-se grupos de 5 a 7 alunos. Isso. E eles, nesses grupos, eles vão discutir aquelas respostas que eles colocaram individualmente. E como é que eles descobrem se foi Né? certo ou errado? E aí eles vão pegar uma raspadinha, né, que contém o gabarito da questão e eles vão raspar. Se aparecer uma estrelinha, né, naquela questão, a primeira questão é a letra C, e eles marcaram a letra C tanto individualmente como em grupo, então eles vão ganhar os 4 pontos referentes à avaliação em grupo. Mas se na avaliação individual ele colocou somente 1 para a letra C, individualmente ele recebe só 1 ponto. E esse momento, né? assim, é um momento bem interessante, porque eles Isso. discutem bem. Uhum. Ah, mas eu marquei a letra A, não, mas eu marquei a letra D. E eles vão justificar o porquê marcar aquela Isso. questão. Né? Porque eu marquei a A, marquei por isso e aquilo. O outro marcou a letra D. E aí o grupo vai decidir, não, vamos abrir qual primeiro? A ou D. E aí eles vão discutir nesse momento que eu acho que o conhecimento chega. Porque Exato. quando você marcou, por exemplo, a letra que não é a correta, e o seu colega marcou a certa, ele vai explicar o motivo daquilo. Isso. E aí é onde gera o conhecimento que eles Isso. conseguem discutir bem, né? Discussão. E nesse é momento. esse o nosso papel durante o Uhum. TBL, é estimular essa discussão para que eles não apenas raspem e descubram o gabarito, não. Então, o nosso papel Isso. durante aquele processo é eles poderem justificar entre eles o porquê é uma letra ou outra, qual é a resposta correta ou não. E a gente trabalha nesse momento mais as questões teóricas, Isso. porque como a disciplina ela é eminentemente prática, então muitas vezes dentro da sala de aula, lógico que a gente tem um roteiro de atividades, a gente tem os fóruns, tem Isso. outros materiais que a gente utiliza para poder fazer a teorização, mas para poder solidificar esses conceitos e ver se eles foram bem compreendidos com os alunos, o TBL ele se encaixa perfeitamente porque a gente consegue tirar essas dúvidas nesse momento. E é um momento lúdico, porque Isso. a gente meio que estimula a competição entre eles. Isso é uma competição boa, Aham. porque a gente distribui prêmios, né? Prêmios, um livro, chocolate, pipoca, jujuba. E assim, há realmente uma questão de, o grupo tal ficou em primeiro lugar, o grupo das meninas superpoderosas. Eles Eles colocam colocam nomes, isso, eles elegem os nomes que são os É um melhores. momento muito divertido, ou seja, é uma avaliação, mas que se torna muito leve porque eles têm essa oportunidade de, em um momento individual, na primeira etapa, em grupo poderem discutir, ganharem pontos a mais, enfim. E aí, posteriormente tem A terceira o etapa, quiz. exato, que é o o quiz. quiz que se baseia, as questões elas são formuladas a partir do que eles viram lá na realidade. Ou Lá seja, nos nossos isso. locais de prática. A gente pega as situações que foram do local de prática, onde ele tenha que aplicar aquele conteúdo. Sim. Então, são situações aplicadas à realidade. E aí, é nesse momento que ele vai fazer essa aplicação do conteúdo naquela situação que a gente lançou lá. E aí, eles levantam as plaquinhas, placas, é isso. tudo muito Muito interativo. divertido mesmo, Isso. né?
né? Então aí eu convido vocês, como a gente, né, não tem como passar uma manhã inteira conversando com vocês, para que vocês possam ler os materiais sobre TBL, porque eles, como a depender da situação, você consegue trabalhar com turmas grandes, e não somente para o processo avaliativo, mas também para o processo, né, de aprendizagem. Então a gente utiliza aqui com uma característica formativa, ou de avaliação formativa, por isso que a gente executa apenas 2 vezes no semestre em cada PEC, mas existem professores que utilizam diversas vezes e em várias aulas, inclusive já escutei relatos de disciplinas que são desenvolvidas apenas em TBL. E aí tem mais a questão do projeto da campanha de uso racional do medicamento, a campanha 5 de maio, né, que os meninos eles também são avaliados porque eles realmente estabelecem quais são os temas que eles querem trabalhar na campanha. Por exemplo, quero trabalhar com diferença entre medicamento genérico e similar de marca, utilização de vacinas, a importância da utilização das vacinas, armazenamento de medicamentos. Então, eles escolhem os temas que eles querem trabalhar e eles vão colocar isso em um papel, determinando o que é que eu preciso para realizar esse projeto da campanha, porque quer queira, quer não, é educação em saúde da população, né? Quais são os órgãos que eu tenho que entrar em contato para poder ter a liberação da via? Por exemplo, aqui em Lagarda a gente faz numa praça. Então, onde que eu tenho que ir para poder obter a liberação dessa via? Eu preciso que a polícia esteja lá para garantir a segurança das pessoas. Então, o material, cadeira, tudo, cartaz, boletim, isso mesmo. Então, tudo isso se constitui uma avaliação para eles também, né? E eu queria destacar da campanha 5 de maio, que a gente utiliza essa aprendizagem baseada em projeto e execução como um momento ápice de todas as PECs. Não apenas, né? Não apenas das PECs, porque a gente junta todas as turmas das PECs que estão em movimento naquele semestre, né, no mês de maio, mas a gente também mobiliza todos os professores do curso de farmácia, porque muitas vezes eles elegem temas, né, eles vão identificar quais são as demandas que a população está precisando naquele momento. Tem temas que praticamente permeiam todas as vezes, né, como diferença entre genérico, similar, uso de plantas medicinais. Então são temas que permeiam quase todos os anos da PEC, desde 2011 que a gente desenvolve, então quase todos os anos a gente tem esses temas aí ocorrendo, mas existem outros que surgem a partir do diagnóstico que eles fizeram. Então, por exemplo, no ano retrasado tivemos dengue, chikungunya, né, e Zika, e também esse ano vacinas que estava em discussão. Então, isso acaba envolvendo o conhecimento de diversos professores do curso, e é um momento que o curso de fato se une para poder fazer essa manifestação, digamos assim, em prol da comunidade. E o mais fantástico também é a criatividade deles. Então, eles criam fantoches, óculos, diadema, né? Enfim, eles utilizam ferramentas, cartazes, os quiz, o jogo de perguntas e respostas que eles fazem com a comunidade. Então, é muito interessante. Né? Eu acho que assim, a grande escola que eles têm sobre trabalhar educação e saúde, é lógico que eles vão desenvolvendo ao decorrer da PEC, mas a grande prova de fogo é a campanha 5 de maio, né? Então, assim, tem mais alguma coisa, meninas, que a gente possa falar? É isso mesmo. Não sei se a gente passou muito do tempo. Acho que sim. Desculpem a fala acelerada, né? Mas a gente agradece muito o convite. Curtam muito a professora Thaís e a professora Luciana, elas vão poder auxiliar vocês no que vocês precisarem. E aí a gente deixa o convite para vocês. Venham visitar Lagarda, conhecer a PEC, conhecer a universidade, conhecer os professores, tudo. Exato. Então, serão muito bem-vindos. Isso, a gente já teve a oportunidade de receber outros professores aqui que foram muito bem acolhidos e passaram, né, um dia com cada. E vocês também serão muito bem-vindos, tá? Tchau, tchau.